Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos à Lemonade School, ao nosso canal aqui de educação complementar e também que a gente usa aí como hub de difusor de tendências e novidades. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que é como é que eu posso evitar fraudes na compra de mídia programática, né? Mídia programática aí é um framework de gestão de mídia muito utilizado nos últimos anos, mas a gente vem verificando que existe aí discussões inúmeras em relação à fraude dentro dessa, o pessoal até chama no mercado aí desse black box. Me dá um exemplo dessas fraudes. Então assim, tem muita gente que acaba observando ali dentro das plataformas de analytics KPIs que são discrepantes, por exemplo, de um dia para o outro. Então de repente você está tendo ali uma entrada, né, de visitantes dentro dos sites com uma quantidade de cliques e de uma hora para outra você tem um crescimento abrupto, né, de cliques, e na hora que você compara clique com sessão e visitas as coisas não se conversam. Então às vezes você tem uma quantidade muito grande de cliques e uma quantidade pequena de visitas e de acessos. Então de uma forma muito lógica esses KPIs acabam não se conversando e você descobre ali que tem, por exemplo, um robô, tem um tipo de fraude, né, ocorrendo naquela compra que você está fazendo. Outro caso muito clássico são geração de leads fraudulentos, né? Então a criação de CPFs falsos ou até mesmo a criação de usuários com telefones e localizações esquisitas como, olha, o lead está vindo da Tailândia, da China e assim por diante. Então existem algumas entidades e algumas empresas que elas criaram aí frameworks e até formas, né, tecnologias para você tentar evitar essa fraude, né, na compra de mídia programática. Na verdade, grande parte aí hoje das práticas que evitam a fraude de mídia programática nem tem muita correlação com tecnologia ou com softwares, né? Elas têm correlação até mais com uma monitoria, a forma a qual você vai fazer a gestão e o monitoramento dos seus relatórios em relação a essas mídias, tá? Então vamos comentar aqui eu separei 5 situações, ou pelo menos 5 best practices aí. Então vamos para a primeira dica que eu vou dar para vocês. A primeira dica é bem simples, né? Você tem algumas associações, como é o caso do IAB, né, que é o Interactive Advertising Bureau, que eles possuem workshops, cursos, eventos, alguns deles inclusive gratuitos, onde se discute essas melhores práticas, né? Então nessas entidades você tem a discussão inclusive de lei de proteção de dados e a discussão com a presença de alguns players do que você pode fazer dentro aí do seu ecossistema, por exemplo, anunciante, agência e publisher, tá? Então uma dica que eu dou para vocês é procurem essas entidades, né? Uma delas é o IAB. Essas entidades, até mesmo para quem não é associado, elas fornecem através dos sites ali muitos materiais já em português e até tutoriais que eles falam o que você pode praticar dentro ali da relação entre publisher, agência e anunciante para evitar essas fraudes. Então essa é a dica mais fácil e mais rápida. Procurem aí essas associações que você vai conseguir informação fresquinha aí de inclusive coisas mais virtuosas sobre essas práticas interessantes de brand safety e de evitação de fraude, tá? Vamos para a segunda dica. A segunda dica é procure comprar publicidade ou mídia programática de um publisher que ele tem o tal do ads.txt, né? O que é esse ads.txt? Ele é um código que ele é implementado dentro do publisher e nas suas peças que garante que ele realmente tem um inventário de qualidade. Então isso é feito dentro do publisher, né? E ele tem uma conexão direta com algumas entidades que garantem que ele não tem, por exemplo, um inventário que seja um inventário sujo ou que ele não esteja numa blacklist, né? Numa lista de publishers não regulamentados. Então isso é uma forma de garantir que você está comprando um produto, vou chamar assim, ou um serviço de muita qualidade, tá? Então esse ads.txt, ele é implementado pelo publisher, ele inclusive é disponível de forma gratuita através de vários órgãos aí, e é uma forma que você tem de garantir de não estar sendo enganado, não estar comprando produto, vou chamar aqui a palavra até errada, produto ou serviço pirateado, tá? Então procure se informar aí quem são os seus publishers e se ele já possui esse selo de qualidade que a gente chama de ads.txt, que é simplesmente ali um código que é implementado ali no site e no inventário desses publishers para você ter esse endosso aí de qualidade. Vamos para a terceira dica aí em relação a como você pode evitar fraude. A terceira dica também é uma tag, né, ou um ID que a gente chama, que se chama sellers.json, tá?
Isso é um ID que reconhece domínio e inventário de publishers, tá? É uma forma de você oficializar que aquele publisher ele vende determinado inventário. Então é quase como um ID seller, tá? Ele é uma certificação que aquela empresa, né, por mais que ela tenha um inventário de qualidade, aquela empresa ela é realmente um revendedor autorizado e com credibilidade no mercado ali de mídia programática, tá? Esse é um assunto muito mais dentro do B2B do que do B2C, né? Quando a gente falou ali na segunda dica, que foi o ads.txt, o ads.txt ele já é um código muito comentado e notório dentro ali, principalmente de anunciantes e agências, tá? O seller já é uma situação onde existe uma troca entre o trade, ou seja, ele é um ID que inclusive permite algumas trades ou afiliados comprarem inventário de outras empresas e garante que ali aqueles inventários, aquela troca comercial, pelo menos aquela negociação, ela está sendo feita entre empresas que têm ali uma boa notoriedade e não tem nenhum problema ali passado, né? Não tem nenhuma ficha criminal envolvida do ponto de vista de proteção de dados ou de fraude digital, tá bom? Vamos aí para a quarta dica. A quarta dica é uma coisa bem simples, é basicamente uma ativação, uma proatividade do anunciante em relação aos seus fornecedores para garantir o uso de ferramentas e frameworks que evitem a fraude, tá? Um exemplo muito simplista é o Ad Server, né? Uma agência, quando ela trabalha ali, por exemplo, com a subida e a gestão de campanhas de mídia digital, ela tem que ter ali pelo menos algumas tecnologias, alguns softwares ou até empresas parceiras que possam garantir as tais métricas fundamentais, né? Então, quando você usa um Ad Server, o Ad Server ele te garante, por exemplo, a visibilidade em relação à impressão e até mesmo a gestão ali de leads. Então você pode fazer, como eu comentei lá no comecinho do programete, esse cruzamento de métricas básicas que vão indicar com uma curva histórica se você está sendo vítima ou não de fraude, tá? Então é importante que a sua agência, o teu publisher ou até o seu intermediário direto, como é o caso de trades afiliados, eles garantam que eles possuem essas ferramentas ou pelo menos essas parcerias aí que a gente pode chamar de auditorias digitais que vão fornecer os dados ou pelo menos vão fornecer aí as análises corretas para você identificar fraude ou não. Tá? Vamos para a última dica aí, que é a quinta dica desse programete. A última dica é o que a gente chama de Supply Chain Object, tá? Que nada mais é do que uma lista oficial que algumas entidades, a exemplo do IAB, possuem, onde essa lista ela fornece ali todas as informações relacionadas a aquele agente que vende a mídia programática, tá? Então é literalmente uma relação de empresas que já trabalham com outras empresas, seja via marketplace ou seja via varejo convencional. E essas empresas elas estão cadastradas ali nas plataformas que trabalham com inventários abertos de RTB ou que a gente chama de Real Time Bidding, tá? Então isso é uma relação simples que ela pode ser encontrada através de entidades oficiais, tá? E você pode verificar se aquela pessoa que está entrando em contato com você, se aquele agente comercial, seja um trade, um afiliado, uma DSP e assim por diante, ele é conhecido do mercado e ele está cadastrado como associado em alguma entidade. É uma dica bem simples também, como a primeira lá de você se associar a algum representante ali de classe dentro do ecossistema digital e que também evita ali, pelo menos minimiza muito o risco de você estar comprando um inventário que não seja um inventário de qualidade e que põe em risco aí a tua marca, que não esteja dentro das práticas de brand safety, tá bom? Gente, fica aí conectado ao canal, né? Tem vários programetes aí que falam sobre mídia programática, né? Fraude, aquela coisa toda. À medida que a gente vai recebendo novidade, a gente vai colocando aqui no canal e aí sigam as nossas trilhas educacionais que são gratuitas para vocês todos aí, tá bom? A gente se vê, até mais, até o próximo programete aí. Tchau, tchau.